Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. Eu quero falar com vocês hoje sobre Joás, a ingratidão de Joás, a sua desonra. Eu havia falado aqui sobre Atalia, lembra? Aquela rainha perversa, filha de Jezabel e Acabe. Jezabel foi uma endemoniada. E aí, a sua filha Atalia, que se tornou rainha por usurpação. Este é um problema na família. Lembra quando Jezabel mandou matar, para tomar vinha, mandou matar Nabote? Pois bem, a Atalia seguiu o exemplo da sua mãe, idólatra, perversa, má. O que ela fez? Ela resolveu exterminar todos aqueles que poderiam assumir o trono. Porque havia uma profecia, inclusive, que não faltaria sucessor no trono de Davi. Mas o que aconteceu? Ela mandou matar a todos. O seu filho Acasias havia morrido. E ela então manda exterminar todas as crianças. Mas aí, eu falei com vocês de Jeozeba. O que Jeozeba fez? Ela pegou Joabe com apenas 1 ano de idade. E ela escondeu Joabe lá numa recâmara do templo. Olha para vocês verem que estratégia. Eu falei sobre esta mulher aqui com vocês. Eu falei sobre ela quando ela pegou então Joás e escondeu na recâmara. Joiada era o sumo sacerdote, marido desta mulher, Jeozeba. Durante 6 anos, Joás fica escondido. Ali ele foi instruído por Joiada, o sumo sacerdote. Ele foi doutrinado. Joiada se tornou como sumo sacerdote o seu mentor espiritual. Preparou Joás com apenas 7 anos. Apresentou, juntamente com os demais sacerdotes, apresentou a todos ao exército e disse: eis aqui, nós escondemos esse menino, ele é o sucessor do trono. Mandaram então matar Atalia, aquela rainha perversa, e Joás assume então o reinado em Judá. Então Judá não ficou sem sucessor. Cumpriu-se aquilo que Deus havia dito, que não faltaria o sucessor no trono. Mas veja bem o que aconteceu com a caminhada deste homem rei chamado Joás. Ele foi o tempo todo acompanhado, o seu mentor foi Joiada, e Joás, enquanto Joiada estava vivo, Joás permanecia no trono e governava Judá diante de Deus, com todo temor. E ele fez sucesso, ele cresceu, ele levou o povo de Deus a ser um povo próspero. Só que aconteceu quando Joiada, o sumo sacerdote, morre. Aí Joás ficou totalmente fragmentado. O perigo que há de você como líder, de você depender, ser codependente das pessoas. Ninguém sabe se o erro foi de Joiada ou se foi de Joás. Mas na verdade é que quando Joiada morre, Joás então, ele fica totalmente despercebido. Ele se perde como gente, como líder, como rei. E ele passou a ouvir conselhos daqueles que estavam ao seu lado. Aqueles que, inclusive, quando ele adoece, e Deus já havia profetizado, usado alguém para dizer que Joás ia morrer, de uma maneira totalmente truculenta, e ele, quando ele está na sua casa, sofrendo lá, doente, vem aqueles que haviam aconselhado e o matou. A desobediência de Joás, a desonra, a ingratidão. Quando o filho de Joiada, Zacarias, profeta, foi usado por Deus para falar para Joás, Joás não deu ouvido. Joás mandou que apedrejassem aquele profeta, Zacarias, filho do seu grande mentor, daquele que o protegeu, daquele que Deus usou para livrá-lo na meninice, ainda pequenininho, escondendo lá na recâmara. Joiada escondeu com a sua mulher. Ele foi doutrinado por Joiada, mas ele foi ingrato
ingrato com seu mentor. Ele foi mal agradecido. Ele cometeu um crime, ter mandado matar o profeta de Deus Zacarias. E por isso ele recebeu a sua recompensa. Preste atenção, quantas pessoas que nos ajudaram nos pequenos momentos, nos momentos mais difíceis, que Deus usou nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Pessoas que nos abençoaram, pessoas que estiveram conosco, pessoas que investiram na gente, o seu líder, o seu pastor, o seu pai, sua mãe, o seu sogro. Aquela pessoa que te ajudou tanto, mas nos momentos que aquela pessoa mais precisava, você virou as costas, você foi ingrato igual Joás. Foi diferente com Davi. Davi tinha um coração quebrantado, um homem segundo o coração de Deus. Quando morreram todos, ele um dia falou: será que existe alguém da família de Saul para que eu use de bondade, pela amizade, pelo amor que eu tive com seu filho Jonatas? E aí sabe o que aconteceu? Tinha lá Mefibosete, que Davi então investiu nele, cuidou dele, como gratidão, como recompensa pela amizade que ele teve. Quem sabe você tem sido ingrato, ingrata ao seu pai, ingrata à sua mãe, ingrata à sua igreja, ingrata ao seu líder, ingrata ao seu pastor. Nós temos essa tendência a amar, de esquecer das coisas no recomeço nosso. Pessoas que investiram na gente, pessoas que chegaram ao ponto de perder até dinheiro, de ter noites indórmitas. Olha, a ingratidão atrai maldição, mas a gratidão, o louvor, o agradecimento atrai as bênçãos de Deus. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que foram agradecidas e receberam muito mais, mas também conta a história de pessoas que foram ingratas e receberam a recompensa. Então veja bem, esta é a história de Joás. Atalia queria matar todos, mas Jeozeba, o seu marido, que era o sumo sacerdote, Joiada, cuidou dele ainda pequenininho. Você precisa de lembrar daquelas pessoas, da sua mãe, sabe, do seu sogro, daquelas pessoas que cuidaram de você nos momentos difíceis, nos momentos pequenos. Outra coisa que eu vejo aqui é a desonra. A desonra não somente a Joiada, mas a desonra a Deus. Por isso que Deus deu uma palavra dura de morte, de maldição sobre Joás. Ele foi morto por aqueles que ele estava ao seu lado, pessoas que não tinham a cabeça no lugar. Muitas vezes nós ouvimos conselho de pessoas e deixamos de ouvir aqueles que já são experientes. Joás desonrou o seu grande mentor, desonrou a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, a importância, meus irmãos, de nós investirmos como Joiada fez. Apesar que quando ele morre, Joás praticamente trai ele. Mas a importância de nós como pais, você como líder, investir, doutrinar, ensinar. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando for velho, não desviará dele. Aí eu quero dar uma palavra para terminar, que é você que está aí. Você menina, você querido, que já casou, tem filhos, foi criado no evangelho. Os seus pais te ensinaram as primeiras letras. Assim como Timóteo foi ensinado por Lloyd, a sua avó, e por Eunice. Ele se tornou um grande evangelista, um grande pregador. Ele não esqueceu da maneira como ele foi ensinado, diferente de Joás. E quem sabe você está desviado, você abandonou a igreja, você está apostatando cada vez mais da fé evangélica. O seu pai, como Joiada, que investiu em você, o seu pastor, aquela pessoa que doutrinou você, que instruiu você, e você agora está virando as costas para Deus, para a igreja. Talvez você está decepcionada com a igreja, mas Jesus não te decepciona. E você precisa de voltar o mais rápido. O fim de Joás foi trágico. Ele cometeu pecados porque distanciou de Deus. E sabe o que ele fez? Ele ouvia o seu mentor, mas não aprendia. Ele não tinha personalidade. Tem gente que é assim. Ouve o líder, a instrução ali. Se o líder saiu, ele sai também. Se o líder morreu, ele morre.
Eu admiro pessoas que me admiram, eu gosto que as pessoas me admiram. Claro, isso é bom. Isso é bom para poder você avaliar seu ministério. Mas você tem que ter cuidado, você não pode seguir pastor. Você não pode seguir profeta. Você não pode seguir o mentor seu. Você tem que ter sua identidade. Eu fico com raiva quando eu vejo alguns pregadores, alguns que estão iniciando na pregação, repetindo o outro. Já viu aqueles pregadores que repetem aquele pregador famoso, aquele outro pregador famoso, e não tem a sua identidade? É claro que eu aprendo com muitos líderes, com muitos mestres, mas eu tenho a minha identidade. E eu termino aqui dizendo, este foi o problema de Joás. Joás tinha o seu mentor, mas a mentoria foi até quando aquele homem morreu e ele não conseguiu seguir em frente. Pessoas que na verdade não têm essa capacidade de beber como uma esponja, de aprender e colocar em prática aquilo que aprendeu. Joás virou as costas para Deus, virou as costas para a mentoria que ele recebeu, e ele terminou, um fim dele foi trágico. Depois eu quero continuar essa história linda, tá bom? Eu falei então hoje sobre a ingratidão de Joás, a desonra dele e a dificuldade que ele teve, a sua codependência, e ele não aprendeu com o seu grande mentor, Joiada, e acabou perecendo por desobediência. Obedeça seu líder, obedeça desde quando ele estiver firme na palavra. E você que está desviado, volte enquanto é tempo. Você aprendeu as primeiras letras lá. Timóteo não desviou, mas Joiada, ou Joás desviou, tal como outros mais. Um beijo no coração, até mais.